Eu peço que você então abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos do 1 ao 13. E a pergunta é justamente essa: você vai bem? Se você vai bem, a igreja vai bem, porque você é a igreja. E como corpo de Cristo que nós somos, estamos tratando questões que acontecem no meio do povo dele, no meio da sua igreja. E eu gostaria que você acompanhasse comigo aí este capítulo 8, versos 1 ao 13. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus. E o nosso Deus é o nosso Pai. Então, de quem são todas as coisas e para quem existimos, é um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E o verso 13: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Meu irmão, minha irmã, vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela leitura da tua santa palavra. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs que estão neste momento nos vendo, nos assistindo e participando com alegria deste momento tão esperado, que é este momento de culto, de aprendizado, onde podemos assim estar juntos, mesmo que distantes, podendo assim aprender um pouco mais da tua santa palavra. Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador e preciso tão desesperadamente da tua graça, assim como todos nós precisamos. Abençoa os enfermos, cura segundo a tua vontade. Abençoa aqueles que estão depressivos, que estão ansiosos, que estão deprimidos, que estão neste momento enfermos, doentes, que o Senhor visite com o seu Espírito Santo cada um deles. Conforta o coração daqueles que perderam entes queridos. Abençoa o nosso país, os nossos governantes. Abençoa, Deus, o nosso planeta Terra. O Senhor está controlando todas as coisas. E é a Ti que nós dirigimos a nossa oração, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, conforme nós cantamos neste momento. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abre nossa mente para entendermos a Tua palavra. É assim que eu te rogo em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Ontem foi o aniversário da nossa irmã Andresa e ela está aí
nos assistindo. Deus abençoe sua vida, minha amada irmã, e que Ele lhe dê muitos e muitos anos de vida. E amanhã é o aniversário da nossa irmã Regina. Deus abençoe a irmã Regina, a esposa do nosso irmão Maurílio. Amanhã a irmã Regina estará completando mais um ano de vida. Muito bom. Então, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de tratar dentro deste assunto que nós acabamos de ler sobre escândalos que acontecem entre irmãos. E eu gostaria de hoje tratar apenas o seguinte ponto: o amor é mais importante que o conhecimento. E há certas coisas na vida que são absolutamente claras, que são absolutamente inequívocas. É como o preto no branco, é como o sol do meio-dia. Então não há dúvidas sobre estas coisas que estão claras, que estão de fato evidentes para nós. Todavia, meus irmãos, você há de concordar comigo que há determinadas coisas que geram dúvidas, que geram questionamentos sobre sua legitimidade. Isso é certo? Podemos fazer isso? Isso é errado? Por isso, meus queridos, nós temos aqui os crentes de Corinto. Eles pediram um conselho ao apóstolo Paulo sobre a legitimidade de comer ou não carne que era oferecida aos ídolos. E havia uma dúvida na mente daqueles irmãos ali de Corinto. E havia esta dúvida se eles podiam comer da carne que os pagãos ofereciam aos ídolos. É pecado fazer isso? Então veja que o contexto ali em Corinto era que a carne ela era comprada no mercado, provavelmente havia sido aquela carne oferecida a um ídolo em alguns dos muitos templos pagãos. Os animais eram levados a um templo, mortos diante de um ídolo em uma das muitas cerimônias religiosas pagãs. E comidos aqueles animais em banquetes nos templos pagãos ou levados para os açougueiros que vendiam a carne no mercado. Então veja, a grande pergunta era: os crentes podiam comer dessa carne? Então, sobre essa questão, meus irmãos, a igreja de Corinto, ela se dividiu em dois grupos. Os que achavam que não podiam comer de maneira nenhuma e os que achavam que podiam comer em quaisquer circunstâncias. Assim, a igreja ela foi ferida em sua comunhão. Meu irmão e minha irmã, não tem nada pior do que divisão dentro da igreja. E divisão, ela enfraquece. Portanto, eu chamo agora a sua atenção para este ponto que vamos aprender sobre o amor, sendo ele mais importante que o conhecimento. E diante dessa situação, nós estamos aqui recebendo algumas orientações do apóstolo Paulo para mantermos a unidade da igreja e assim evitarmos escândalos. Portanto, Paulo escreve no versículo 1 do capítulo 8, espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, onde ele diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, Paulo, ele está dizendo aqui, de fato, que os crentes de Corinto tinham uma vaidade muito grande devido
ao seu vasto conhecimento. Veja aí o verso 5, porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então, observe aí neste versículo 5, esta grande vaidade, este vasto conhecimento daqueles irmãos ali de Corinto. E o conhecimento, meu irmão, minha irmã, pode nos fazer parecer bons, levando-nos a nos sentirmos importantes. Porém, todos nós podemos facilmente desenvolver uma atitude de altivez, uma atitude de soberba, de arrogância. E o conhecimento é importante. Claro, eu não estou aqui dizendo que o conhecimento não seja importante. Ele é importante, mas o amor é mais importante. Veja aí o que diz o verso 1 novamente. O saber ensoberbece, nesta parte B deste versículo. Mas o amor edifica, o amor constrói. O conhecimento enche seu coração cheio, enche seu coração de orgulho, de soberba, de altivez, mas o amor edifica, o amor constrói. Então, a pessoa, meu irmão, que pensa que sabe alguma coisa, ainda não tem a sabedoria que precisa ter. O verdadeiro conhecimento, ele não é arrogante. Veja você que o verdadeiro conhecimento, ele não toca trombetas. Ele não sai por aí dizendo, eu sou o dono do saber, eu sei tudo. E eu digo para você que acha que já sabe tudo, você já pode morrer porque você não tem mais nada para aprender. Então, veja que o verdadeiro conhecimento, ele não produz tropeço. O orgulhoso aqui para o apóstolo Paulo é como um balão inflado, é cheio de si, mas ele é vazio de conteúdo. Paulo mostra aqui, queridos, que o problema do grupo forte ali em Corinto era o conhecimento sem amor. Não é pecado, não é errado você ter conhecimento, você buscar conhecimento. O problema é quando esse teu conhecimento não produz amor, não é com amor. Então, veja que é isso que Paulo está dizendo, que está mostrando que aquele grupo tinha o conhecimento em detrimento do amor. E ele entende que o amor deve reger o conhecimento. E por isso ele diz no verso 13, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Então veja, meu irmão, minha irmã, que Paulo mostra que o amor nos faz entender que a vida de nosso irmão é mais importante do que o nosso direito. Por isso, você entenda que o amor, ele é mais importante do que o conhecimento. E eu peço que você fique com estas palavras gravadas em seus corações. Mas eu gostaria não tão somente de tratar essa questão de que o amor, ele é mais importante que o conhecimento dentro desta problemática de escândalo que acontece na igreja, mas também mostrar para você, em segundo lugar, que aqueles que são fortes na fé devem ajudar os cristãos mais fracos. Tem gente que é fraco na fé também. Tem gente que é forte na fé e tem gente que é fraco na fé.
E você deve observar que o genuíno conhecimento de Deus, ele elimina a crendice e fundamenta a verdadeira fé. Não temos crendices, o que temos são fundamentos na verdadeira fé. E muitos membros da igreja de Corinto tinham a clareza de que o ídolo era simplesmente barro, pedra, madeira ou gesso e nada mais. Veja no versículo 4 o que é que diz. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então eles tinham esse entendimento de que os ídolos não passavam de pedra, de barro, de gesso. E infelizmente, alguns crentes de Corinto tinham o problema da consciência fraca. Veja aí os versos 7, 10 e 12 que comprovam isto. O verso 7 diz: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. E o verso 10 e 12, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? O verso 12, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, Paulo mostra aqui que havia crentes fracos e crentes fortes. Havia crentes com problema de consciência fraca. E, meu irmão, minha irmã, uma consciência fraca tende a se afligir por coisas que não trariam culpa a cristãos maduros e que conhecem a verdade de Deus. A consciência fraca, meu irmão, é o resultado de uma fé imatura. E isso pode ocorrer porque são novos na fé, ou porque não cresceram espiritualmente. Veja 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Olha lá o que diz. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como as carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, você observa, meu irmão, aqui, nestes versículos, que estes homens de consciência fraca, esses irmãos com a consciência fraca, eles não cresceram espiritualmente, ou ainda porque eles tinham medo da liberdade. E a consciência de um cristão fraco, facilmente ela é contaminada. Observe o verso 7 do capítulo 8. Que diz assim, entretanto não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, observe neste verso 7, que um cristão com a consciência fraca, ele é contaminado. E ele também a consciência dele golpeia isso logo no